Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Marcelo Moreno, que assim, ele anunciou sua aposentadoria, no caso lá no futebol da seleção boliviana, e em breve também deve ser aposentado dos gramados. E assim, eu estava vendo em relação ao valor, né, que o Cruzeiro devia a ele, eu fiquei bem pensativo sobre, será que, por exemplo, não poderia ter algum tipo de parceria entre o Cruzeiro e o Marcelo Moreno para ele entrar junto na SAF, que seria algo como foi bem parecido, né, com o Pedro Lourenço, que o Cruzeiro devia um valor bem parecido para o empresário, próximo do que deve para o Marcelo Moreno, e assim, ele entrou com mais de 70 milhões de reais e comprou 20% da SAF do Cruzeiro. Se o Marcelo Moreno emprestou lá naquela época, né, 2020, 2021, mais de 20 milhões de reais para o Cruzeiro, será que seria tão loucura assim pensar em comprar mais um percentual ali, ó, deixando mais 50, 60 milhões de reais em um percentual da SAF? Eu sinceramente acho que não, tá? Mas quero comentar aqui com vocês, lembrando que isso não é uma informação nem algo nesse sentido, é muito mais aqui comentando sobre essa possibilidade, porque com certeza sendo um cara que já conhece, né, o clube, tem essa identificação, faria ainda mais sentido. E vale lembrar do Ronaldo o interesse dele, né, de vender um percentual da SAF, inclusive o próprio Pedro Lourenço já falou sobre isso. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a sua ajuda para o nosso próximo objetivo de 50 mil inscritos aqui no YouTube. Por que esses 50 mil? Quando chegarmos nessa marca, vamos fazer um sorteio de uma camisa, tá, do Cruzeiro aqui para vocês. Então, quem puder se inscrever aí, no caso deixar seu like, compartilhar, certamente nos ajuda bastante. E quando chegar essa marca, você acompanhando aqui os vídeos, eu vou informar para vocês o passo a passo, né, para a realização desse sorteio. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da Heróibet, caixa de apostas esportivas que te dá R$25 de saldo na sua conta para você fazer seu registro, vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz seu registro e já vai ter esse saldo na sua conta para começar a apostar nesses próximos compromissos, né, do Cruzeiro, no caso contra o Vasco nesse meio de semana, na próxima segunda-feira contra o Goiás. Então, para você aproveitar as melhores cotações, o link vai estar então da Heróibet no primeiro comentário fixado. Bom, então eu vou deixar aqui, né, no caso essa matéria do Globo Esporte, falando sobre a dívida do Marcelo Moreno com o Cruzeiro, do Cruzeiro com o Marcelo Moreno, né, melhor dizendo, que ele cobra um reajuste então para algo na casa de 35 milhões e 200 mil reais por conta da inflação no período e tudo mais, corrigindo esse valor, seria o equivalente a isso. Seria inclusive uma pendência maior do que quando o Pedro Lourenço entrou, né, na SAF junto ao Cruzeiro, que era uma dívida na casa dos 30 milhões de reais. Que enfim, no caso ele solicitou, né, que esse valor tivesse esse reajuste, que inicialmente os empréstimos foram na casa de 24 milhões, quase 25 milhões de reais, e teria essa correção agora pela inflação, né, de 25 milhões de reais, no caso depois de 36 meses, né. Então a questão é que o Cruzeiro, inclusive, quando pegou esse empréstimo, teria esse prazo de até 3 anos para fazer o pagamento, que não foi o que aconteceu. E o que surpreende disso tudo, né, é que só depois que o Marcelo Moreno saiu, basicamente quando chegou a SAF ali, ó, que ficamos sabendo que ele tinha emprestado esse valor todo para o Cruzeiro, porque ninguém tinha noção de que ele tinha emprestado esse montante gigante, né. Pô, pode ser assim que, beleza, se fosse um jogador, sei lá, nível internacional, beleza, 24 milhões de reais, não vai fazer muitas costas, mas é inacreditável, né, o Marcelo Moreno, para ter emprestado isso aqui, ó, eu sinceramente acho que não deve ser nem 10% do que ele tem, tá, porque se ele tivesse 100 milhões de reais, ele ia abrir mão de 25% pro Cruzeiro, cara, eu sinceramente não sei, mas de qualquer forma já é um montante gigantesco, cara, inacreditável o que o Marcelo Moreno fez, e por conta disso tem uma identificação gigante, né, com a torcida do Cruzeiro. Ele anunciou sua aposentadoria da seleção boliviana na última semana. Até fiz um post lá no Cruzeiro News, lá no Instagram, no Twitter também. No Instagram tá quase com 15 mil curtidas, né? Só essa publicação, mostrando também o tanto que a torcida apoia o Marcelo Moreno, tem uma identificação bem forte com o atacante boliviano. Ele tem 36 anos de idade. Desde quando chegou no Cruzeiro não conseguiu ir muito bem, dentro de campo não conseguiu jogar com muita frequência e nem marcar muitos gols, mas fora dele foi crucial, né, para o Cruzeiro conseguir essa sua, pelo menos, permanência nos últimos 2 anos que ele esteve aqui na Série B. 2020 ele marcou 3 gols apenas em 32 jogos, 2021 22 jogos, 6 gols, ele volta ali e começa a marcar alguns gols, né, contra o Operário, Londrina, acho que Sampaio Corrêa também, enfim, ele faz uma sequência de gols, mas não continua para 2022. Aí ele passa pelo Cerro Porteño, por lá marcou 7 gols em 44 jogos e atualmente no Independente Del Valle soma 23 partidas e 4 gols marcados. Então
não anunciou ainda quando vai se aposentar, mas quem sabe não poderia ser uma possibilidade. Que é justamente sobre isso que eu quero falar agora, que o próprio Pedro Lourenço comentou um pouco sobre essa possibilidade de venda de mais um percentual do Cruzeiro, e aí, na minha opinião, quem sabe não poderia ser viável. Bom, onde o próprio, no caso o Pedro Lourenço, deu uma entrevista antes do jogo contra o Bahia no Mineirão, no caso a Rádio Tatiaia, falando que em 2024 o Ronaldo pretendia investir muito mais, tá? Em relação à contratação de jogadores, reforços. Então o Ronaldo tinha em mente algumas contratações em peso, né, para o Cruzeiro, e que poderia ter uma possibilidade de um percentual ser negociado, né, com outros investidores, até porque ele ainda tem 70% das ações da SAF, 20% para o Pedro Lourenço e 10% da associação. Ele poderia vender um percentual, por exemplo, de até 19%, porque ele ficaria com 51%, né, e seria o acionista majoritário, independentemente das outras partes, e tendo ele 51%, poderia vender, por exemplo, 19% com um valor considerável, com certeza mais do que os 100 milhões de reais para o Pedro Lourenço por 20% das ações. Quem sabe ali 140, 150 milhões de reais, algo próximo a isso, e esse dinheiro seria justamente dedicado para investir no futebol. Até porque os 70 milhões de reais que o Pedro Lourenço fez, né, de aportes no Cruzeiro, vai ser justamente para melhorias no CT, que já teve na Toca da Raposa 2, e para reformas nos próximos meses, né, que vão ocorrer também. Então esse dinheiro não vai ser destinado, não foi, a contratações. Fora o Pedro Lourenço que ajuda, por exemplo, nos salários, como no caso do Matheus Pereira, mas esse aporte dele inicial não considerava isso, tá? Então, vamos supor, né, o Marcelo Moreno tem essa pendência de 35 milhões, tem ali no caso então um aporte de mais 100 milhões e compra 20% das ações da SAF. Sinceramente, eu acho que questão financeira para ele, esse valor não seria totalmente fora da realidade, até porque ele emprestou 25 milhões para o Cruzeiro sem ter garantia nenhuma, né, de que esse dinheiro iria voltar. É inacreditável mesmo, lá em 2020, 2021. E, enfim, poderia ser um quadro societário maior. É óbvio, né, vai depender também de outras propostas. Não sei o que o Ronaldo tem em mente nessa venda desse percentual. Se poderia, por exemplo, ser para o próprio Pedro Lourenço, né, mais um percentual dessa venda do Cruzeiro, ou, por exemplo, para um outro fundo dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, enfim, de qualquer outro lado. Mas, enfim, quero saber o que você tem a dizer sobre essa possibilidade aqui embaixo nos comentários. Se fosse para escolher o Marcelo Moreno, né, que, igual eu falei, não anunciou ainda quando vai se aposentar, a tendência é que seja no máximo no ano que vem. E eu tenho certeza que pela identificação, né, muita gente iria gostar de ver o cara aqui no Cruzeiro, e é um dos maiores credores. Só fica aí também perto do banco BMG, que também é na casa também dos 35, 40 milhões de reais. Antes tinha então o Pedro Lourenço e outras pendências, né, com jogadores como o Fábio, o Léo, que passam na casa dos 20 milhões, próximo de 15 também, e o Dedé também, enfim, algumas outras pendências, mas esse do Marcelo Moreno chamou muita atenção, ainda mais por conta da questão, no caso dessa identificação que ele tem, e que não é pendência de salários, não todo esse montante, mas que foram valores que ele mesmo emprestou para o Cruzeiro, sinceramente inacreditável, e só tenho a agradecer, né, ao Marcelo Moreno. Se não fosse ele e o Pedro Lourenço, não sei onde o Cruzeiro estaria, né, realmente com aquelas dívidas lá em 2020 e 2021. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos, nosso próximo objetivo, conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela, já trouxe vários vídeos aqui para vocês essa semana. Se o Ronaldo poderia vender a SAF do Cruzeiro, clica aqui lá, vai dar uma olhada. E o link também da Heroibet, que te dá R$ 25 de saldo no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!